R$100, passado um ano, eu vou ter R$1.100. Se os juros for do tipo simples, se o regime de capitalização for do tipo simples, o próximo ano, o ano 2, serão os R$1.100, o que eu tenho já acumulado, somado a 10% do valor inicial. Essa é a grande diferença. Nos juros simples, a taxa de juros é sempre incidida em cima do valor inicial. Então, é sempre 10% do valor inicial, no caso, 1.000. 10% de 1.000, eu já fiz esse cálculo, é 100. Então, eu vou ganhar R$1.100 mais R$100. Então, o próximo ano, o ano 2, será de R$1.200. O ano 3, R$1.300. O ano 4, R$1.400. Então, você observa que eu sempre aumento R$100, construindo, portanto, o que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas, construindo, portanto, meio que uma progressão aritmética, né? Nessa proposta, nessa situação, na minha linha do tempo, iniciando com R$1.000, depois passando para R$1.100, depois passando para R$1.200 e assim sucessivamente, você pode observar que esse crescimento é um crescimento linear. Ou ainda, se você preferir, para fazer uma analogia a juros simples, é um crescimento aritmético. Quando você trabalha com a ideia de juros compostos, matéria que a gente está vendo agora, na aula de agora, eu começo muito parecido, né? Aplico inicialmente R$1.000, vamos dizer assim, um exemplo. No mês seguinte, quer dizer, no mês não, desculpa, no ano seguinte, eu vou ganhar R$1.000 mais 10% do ano anterior, mas o ano anterior é o ano inicial. Então, 10% de 1.000 é 100. 1.000 mais 100, 1.100. E agora que vem a diferença. No próximo mês, eu vou ter no próximo mês de novo, não, no próximo ano, Glaucio, eu vou ter 1.100 mais 10% de 1.100 e não do 1.000. Ora, 10% de 1.100, 110. Mais 1.100, 1.210. E esse processo se desenrola, se desenvolve, ele continua. Observa que aqui, essa sequência, ela não está crescendo de uma maneira aritmética. Eu não posso mais afirmar que os elementos estão aumentando de 100 em 100. Eu aumento sempre 100 unidades, porque 1.100 mais 100 dá 1.200, não dá 1.210. Então, a maneira como essa sequência ela está se desenvolvendo não é mais sobre um contexto aritmético. Na verdade, agora ela está se desenvolvendo através de um conceito geométrico. Porque se você observar se você observar bem, melhor dizendo, esses termos são termos de uma PG. Vê se isso não é um termo de uma PG. Vou fazer um rascunho aqui rapidinho e depois eu vou apagar. Observa que se eu pego um termo e divido pelo um termo anterior, ou seja, se eu pego 1.100 e divido por 1.000, 1.100 divididos por 1.000, corto 2 zerinhos com 2 zerinhos, 11 divididos por 10 dá 1,1. Esse mesmo 1,1 vai aparecer se eu pegar o A2 e dividir por A1. Ora, 1.210 dividido por 1.100
se você fizer essa continha, 121 divididos por 110 também dá 1,1. Ou seja, eu estou mostrando a você que o quociente de qualquer termo dessa PG, dividido, né, o quociente desse termo com um termo imediatamente anterior a ele, é sempre um mesmo valor, que é a definição de razão de uma PG, razão de uma progressão geométrica. Ou seja, o crescimento aqui é um crescimento geométrico. Eu estou sempre pegando um termo e multiplicando por 1,1. Ou seja, se eu fosse para a linha do tempo, como eu fui aqui nos juros simples, se eu fosse procurar a linha do tempo numa proposta de capitalização composta, o primeiro momento continua sendo 1.000. O segundo momento continua sendo 1.100. Mas o próximo momento, vou botar aqui 1.100. Mas o próximo momento é um pouco maior, é 1.210. E o próximo elemento vai ser 1.210 vezes 1,1. Esse crescimento, pessoal, ele não é mais um crescimento linear. Ele agora é um crescimento que a gente chama na matemática de crescimento exponencial, ou ainda um crescimento geométrico. E se você ainda não se sente muito convencido de que a forma como os elementos estão crescendo são formas de crescimento bem diferentes um do outro, a gente pode mostrar ainda com mais detalhes. Se você observar, deixa eu pegar aqui um... Olha aqui, ó. Se eu pegar o primeiro momento, 1.000, e pegar esse primeiro momento e multiplicar por 1,1, você observou já que o resultado dessa operação vai ser 1.100. Se você pegar e quiser encontrar o próximo elemento, ou seja, o montante no segundo ano, você vai pegar esse valor e vai multiplicar por 1,1. Obviamente que você já sabe que esse resultado dá 1.210. Mas o mais importante agora, para eu te mostrar que o crescimento ele é exponencial, mais importante do que isso é te lembrar que esse 1.100, ele foi encontrado pegando o 1.000 e multiplicando por 1,1. Então, em vez de escrever 1.100, eu vou lembrar a vocês que este 1.100 é o resultado de 1.000 com 1,1. E esse resultado de 1.000 multiplicado por 1,1, que deu 1.100, está sendo multiplicado por 1,1 para encontrar o tal 1.210. Observa que agora, nessa nova expressão numérica, eu tenho 1,1 multiplicado por 1,1, que é a mesma coisa que 1.000 vezes 1,1 elevado ao quadrado. Observa a forma como isso está crescendo. A maneira como isso está crescendo é uma maneira exponencial. O crescimento é exponencial. Se eu quisesse encontrar o valor acumulado no terceiro ano, eu ia pegar 1.000, multiplicar por 1,1 para que eu alcançasse o primeiro ano, multiplicaria por 1,1 para alcançar o segundo ano e multiplicaria por 1,1
para alcançar o terceiro ano, ou seja, 1.000 vezes 1,1 ao cubo. Em última análise, pessoal, e essa parte que eu acho bem interessante, é que se eu transformasse isso em uma fórmula, ou seja, no ano N, num ano qualquer, eu vou ter o meu valor inicial, o meu capital inicial, multiplicado a 1,1 elevado a quanto? Bom, quando foi o primeiro ano, eu elevei a 1. 1,1 elevado a 1, que dá 1,1, né? No segundo ano, foi 1,1 ao quadrado. No terceiro ano, 1,1 ao cubo. Então, no ano N, num ano qualquer, vai ser 1,1 elevado a N. Opa! Observa que o que varia nessa fórmula, que a gente chama de variável, encontra-se no expoente. O que me faz lembrar que toda função aonde a variável se encontra no expoente é chamada de função exponencial. Gera, portanto, um desenvolvimento, um crescimento, um gráfico exponencial. Por isso que eu disse que a forma como os juros compostos se desenvolve é através de um crescimento exponencial. Quero que você observe, por fim, um detalhe importante que a gente encontrou nesse finalzinho aqui. Por que o que eu elevo a n é 1,1? Que maluquice de número é esse? Da onde surgiu esse número? O que esse número significa? Como é que eu devo interpretar 1,1, esse número 1,1? Vejamos. Você lembra que o gerente do banco ofereceu para a gente uma taxa de juros anual de 10%? Então, no final das contas, significa que cada passar de ano, eu sempre estou ganhando 10% a mais do que eu já tinha acumulado no ano anterior. Isso eu tenho convicção que você já entendeu. Ou seja, eu tinha 100% do meu valor e ganhei nessa transação mais 10%. Então, na verdade, em comparação a algum ano, no próximo ano eu vou ter aquilo que eu tinha anteriormente, que corresponde a 100%, mais 10% desse valor anterior. Ou seja, no final das contas, 100% mais 10%. Eu vou ter 110% do valor que eu tinha antes. Ora, 110% é justamente 110 centésimos. 110%. 110 a cada 100. 110 divididos por 100. E 110 divididos por 100 é 1,1. Vamos anotar esse meu raciocínio. Quando eu pego o 1.000 e multiplico por 1,1 elevado a n, 1,1, ele corresponde a 1 inteiro e a 1/10. Você concorda que 1 mais 0,1 voltaria a ser 1,1? Então você observa que esse expoente n, que corresponde à quantidade de anos que já se passou desde o início da minha aplicação, ele é um expoente cuja base está associada diretamente àquilo que eu ganho do banco por eu ter acreditado, confiado na palavra do banco e em ter deixado a minha grana lá. A gente chama isso de taxa de juros. Observa que o valor que vai aparecer no final dessa operação é o valor que eu estou acumulando até aquele ano.
Esse 1.000 que apareceu foi o dinheiro que estava parado lá em casa e eu resolvi aplicar. Então, cada um desses elementos representam um item do problema. Inclusive o número 1. Esse número 1 corresponde a 100% do que eu tinha. Eu tinha 100% e graças a eu ter mantido meu dinheiro um ano nesse banco, eu ganhei mais 10%. Então esse 1 também tem um sentido matemático financeiro. Ele corresponde aos 100% daquilo que eu tinha anteriormente. Então, no final das contas, se eu sair um pouquinho da progressão geométrica e voltar a trabalhar com os elementos da matemática financeira, o que eu chamava antes de AN, que é o valor que eu acumulo na matemática financeira, chama-se montante. Ou então, os livros antigos chamam de capital final. Os R$1.000, de acordo com a historinha do meu problema, corresponde justamente ao valor que eu apliquei inicialmente. Esse valor que a gente aplica inicialmente chama-se capital inicial. Multiplicado por 1 mais... Esse 0,1 é a taxa de juros, é o incremento, é o nosso I. E o N é o tempo, é o número de períodos, nesse caso, o número de anos. Nesse problema, corresponde ao número de anos. E com isso, a gente define, talvez aí, a fórmula mais importante dos juros compostos. Juros esses que são os mais explorados na prova do Enem. Se eu trabalhar com os dois regimes, regime de juros simples e regime de juros compostos, o regime de juros compostos é sim o regime mais trabalhado, mais cobrado, que aparece com mais frequência nas provas do Enem. Então, essa formulazinha que a gente conseguiu minimamente deduzir aqui, vai ser chamada de fórmula ou cálculo do montante no regime de juros compostos. E a partir daí, né, é óbvio, pessoal, se eu já tenho uma fórmula, não existe mais a necessidade de trabalhar com todo esse processo, com toda essa dedução. Toda essa fórmula já substitui todo esse meu pensamento que eu fiz desde o início da questão. Eu agora consigo resumir tudo que eu pensei em uma fórmula. Tudo bem? Então, vamos supor o seguinte, eu quero saber minimamente o valor que eu acumularia numa situação como essa, onde eu deixei R$1.000 no banco e o banco está me oferecendo 10% ao ano, vou deixar 10 anos esse dinheiro lá. O que vai acontecer quando eu voltar ao banco 10 anos depois? Né? Meio perigoso isso que eu falei, mas supondo que haja aí legitimidade nesse banco. Quanto é que eu vou receber ao final desse processo? 1.000 multiplicado por 1,1, 1 mais 0,1, elevado a 10. E aí, né, você já deve ter observado que inúmeros problemas vão te oferecer alguma dica para você encontrar esse número. Esse número ele não é facilmente encontrado na mão. Você vai precisar de uma calculadora, claro, ou você vai precisar de alguma dica do problema. Independente de você chegar a um resultado final, você tem uma fórmula que te encaminha para o montante. Então, daqui a 10 anos, eu vou ter esse valor monetário.
Perfeito? É hora do seu print time. E enquanto você printa, eu respondo a única pergunta que chegou para mim aqui, foi do Lucas. O Lucas me pergunta, prof, então podemos utilizar a fórmula do termo geral da PA para descobrir um valor sem precisar fazendo de ano em ano? Lucas, lembra, né, que quando a gente fala em progressão aritmética, a gente está falando de juros simples. Para trabalhar com juros compostos seria a progressão geométrica. E aí eu respondo, tanto em um caso quanto no outro, a resposta é absolutamente sim. Só que, vê se você concorda comigo, Lucas e demais alunos. É claro que você pode utilizar a progressão geométrica, e eu vou mais além. Existe o pessoal que estuda matemática financeira observa e faz muito bom uso da aplicação da PG em processos de juros compostos até mais complexos, né? Quando a gente fala em renda certa, em amortização, que são conceitos um pouco mais aprofundados, um pouco mais à frente, né? Se trabalha com a progressão geométrica e com a progressão geométrica você cria fórmulas aplicadas à matemática financeira. A grande maioria dos livros de matemática financeira faz um bom uso da PG para alcançar conceitos de mate-fim, para alcançar conceitos complexos de matemática financeira. Não é errado esse raciocínio. Só que no nosso caso, em especial, Lucas e demais alunos, como a gente trabalha com uma matemática financeira, vamos dizer assim, ainda um pouco rasteira quando comparado com esses outros itens que eu acabei de falar, renda certa, amortização, sistema francês, sistema saque. Quando você trabalha ainda com umas coisas superficiais, as fórmulas prontas que os livros já arrumam para vocês, ela já dá conta de todos os exercícios que são cobrados no Enem. Então não há necessidade de você retornar à progressão geométrica. A fórmula de matemática financeira já dá conta. Agora, é claro, se você se sente mais à vontade, mais bem ambientado na progressão geométrica, você fica à vontade. Beleza? O Elisandro me pergunta, Titio Glaucio, boa noite. Boa noite, Elisandro, muito obrigado pelo carinho. A diferença, então, da fórmula de compostos para simples seria que o tempo, nesses casos, ele eleva o parênteses 1 mais i. Exatamente. Exatamente isso. O processo dos juros simples, ele é um processo linear. Então, no parênteses, é 1 mais i vezes n. Nos juros compostos, a fórmula é muito parecida, só que o n ele está como elemento de exponencial da base 1 mais i. E, obviamente, né, se a gente associasse isso a um gráfico, a gente observa que os pontos que representariam os montantes nos juros simples e nos juros compostos acabam apresentando uma configuração diferente. Os pontinhos nos juros simples nos lembram uma reta, por isso que o crescimento é linear. E nos juros compostos, esses pontinhos, quando você associa todos os pontinhos, você gera uma curva hiperbólica, você gera um crescimento, portanto, exponencial. Isso porque a fórmula dos juros compostos remete à fórmula de uma função exponencial e a fórmula do montante dos juros simples remete a uma fórmula de uma função afim, uma função do primeiro grau. Perfeito? E com isso aí a gente consegue minimamente diferenciar a definição de juros simples e a definição de juros compostos. Agora, mais importante do que essas definições, do que essas fórmulas, é o conceito, é a ideia, né? É a concepção dos juros simples e dos juros compostos. E quais são as concepções que diferem uma da outra? Nos juros simples, o cálculo que você faz para encontrar um montante é sempre associado, a taxa de juros que será incidida, sempre estará associado
ao elemento inicial do processo, ao capital inicial do processo. Isso é o conceito de juros simples. A taxa de juros sempre incidirá no valor inicial. Já quando eu quero conceituar juros compostos, a taxa de incidência dos juros estará sempre incidida agora no valor anterior, naquilo que eu acumulei até o tempo, até o período imediatamente anterior àquele que eu estou analisando. Então, para terminar essa primeira passagem, vale a pena eu registrar isso que eu falei por último numa OBS. No juros simples, de alguma maneira, um montante em um determinado ano, em um determinado mês, em um determinado período, ele vai ser calculado principalmente a taxa de juros, os juros que será incidido, sempre será relacionado, vinculado ao valor inicial. Isso conceitua a ideia de juros simples. Nos juros simples, para eu calcular qualquer montante em qualquer época, os juros que eu irei calcular estará sempre vinculado ao capital inicial. Já os juros compostos, o meu capital que eu estou analisando em um determinado mês, ele até pode, né, o problema, obviamente, até tem um início de processo. Ele até tem um capital inicial. Entretanto, o cálculo do montante nesse ano estará associado, nesse período, estará associado diretamente com um montante que venha a ser imediatamente anterior ao capital que eu estou analisando. Então, observa a diferença. Nos juros simples, para eu calcular o capital em um certo ano, eu preciso sempre vincular o cálculo de juros ao capital inicial. Nos juros compostos, eu não faço isso. Para eu calcular o montante em um determinado ano, a minha taxa de juros será incidida no montante, no capital, imediatamente anterior ao ano que eu estou analisando. Isso faz com que os valores que eu vá acumulando vá ficando cada vez mais distantes um do outro. Inclusive, eu posso afirmar que, na maioria dos períodos, o capital formado, acumulado a partir dos juros compostos, sempre será maior do que o capital acumulado nos juros simples, partindo do princípio que a taxa de incidência de juros seja a mesma. Existe um pequeno momento onde os juros simples acaba te oferecendo um montante maior do que os juros compostos. É logo no início do processo. E é por conta disso que pagamentos ou investimentos que são realizados de uma maneira quase que instantânea, né, feito no mesmo dia, com investimentos
iniciados e findados no mesmo dia, ou então como acontecia na década de 80, que eles chamavam de overnight, que era a inflação era tão louca, o bagulho era tão doido, que os grandes especuladores, eles depositavam suas quantias no final do dia em um determinado banco, e o banco gerava uma aplicação, um investimento durante a noite. E aí, quando desenrolava a noite, quando era já o dia seguinte, esse dinheiro já tinha sido aumentado, já tinha sido acumulado, já tinha incidido juros sobre esse valor. Isso numa época distante, que o Brasil está bastante já distante, né? Onde a inflação era de 30%, 40% ao mês, né? Essa situação, quando acontecia, existia esses investimentos onde os juros simples reinavam. Numa situação um pouco mais estável, os juros compostos, ele evidentemente ele acumula mais capitais do que os juros simples. Perfeito? E em cima disso, muitos exercícios do Enem, ou até a margem, os vestibulares à margem do Enem, eles se aproveitam desse conceito exponencial. Porque lembra, né? Não faz muito tempo que a gente falou sobre função exponencial. A função exponencial e a função logarítmica, a potenciação e o logaritmo, eles estão muito vinculados, porque a função logarítmica é inversa da exponencial. Então, por muitas vezes, e você já deve ter visto isso, muitos exercícios de matemática financeira envolvendo juros compostos acabam recaindo em algum logaritmo. Por quê? Porque o processo de um juros compostos, o processo de acumulação de capitais num regime de juros compostos, é um processo exponencial. Se tem expoente, a chance de ter logaritmo é absurdamente grande. E não tem a menor dúvida, tá, pessoal? Na próxima aula, a gente vai fazer alguns exercícios que, inclusive, vão envolver logaritmos. Na nossa próxima aula, a gente vai terminar a falar um pouquinho sobre valor presente e valor futuro, e logo depois disso, a gente vai trabalhar com exercícios, ou do Enem, ou até com vestibulares à margem do Enem. Beleza, galera? Então é isso. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.